Ei, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Tava com saudade. No último episódio eu não estava aqui, mas a minha amiga Amanda comandou lindamente esse podcast. Mas eu tô de volta. Eu, a Ana, orientadora educacional do Instituto Ponte, tô aqui para bater mais um papo com vocês nesse nosso ano de 10 anos de Instituto. E eu espero que vocês estejam lembrando do nosso combinado. Eu não estava aqui no último episódio, mas eu lembro da gente dizer que 10 anos de Instituto Ponte, pelo menos um compartilhamento desse vídeo com 10 pessoas. Então, lembra de compartilhar esse vídeo no grupo da família, no grupo dos amigos, para que todo mundo possa ver esse bate-papo bacana que a gente tem feito ao longo de todos os episódios. E não deixando de agradecer, esquecer de agradecer a Rede Gazeta e a Fonte Hub, que nos cedeu esse espaço para esse bate-papo. Então, muito obrigada. E o podcast de hoje está muito especial. Eu tenho certeza que a convidada de hoje vocês já conhecem, porque já viram a carinha dela na televisão em algum momento. Ela já apresentou em movimento, já fez reportagens para a Gazeta, já esteve ancorando todos os jornais aqui da casa, né? Tenho certeza, pelo menos lembro do Bom Dia Espírito Santo, o Jornal do Meio-Dia e o ES Segunda Edição. Ela que é comunicadora, apresentadora, jornalista e ainda treina e desenvolve comunicadores. A gente tem aqui hoje com a gente a Tatiane Braga, a Tati Braga. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, viu? A gente está muito feliz também de ter você aqui hoje, essa parceria. Você que já participa do Instituto de alguma forma, de maneira indireta, a gente vai falar aqui no nosso roteiro, né, por conta do seu esposo, que é um parceiro do Instituto há bastante tempo. E agora a gente está começando uma parceria com a Tati Braga para desenvolver a comunicação dos nossos alunos do Instituto Ponte, né? Então é um prazer receber você aqui hoje, realmente. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, dessa parceria que promete muito. Mas antes, fala um pouquinho de você, Tati. Quem é a Tati? O que a Tati gosta de fazer? Além de falar tão bem, se comunicar tão bem. Fala um pouquinho da gente, para você, da Tati, pessoa física. Obrigada, Ana. Eu gosto de pensar naquela pergunta, né? Quem é você na fila do pão? Exatamente. Quem é você fora do LinkedIn? Isso, boa! Sem os filtros do Instagram. Exatamente. Bom, a Tatiane é uma mulher forte, é uma mãe dedicada, é uma esposa amorosa, e sou uma profissional com muita vontade de fazer uma diferença na sociedade que a gente vive, sabe? E eu digo não só, eu faço isso, busco isso não só enquanto eu estou trabalhando, mas na minha vida. Eu digo que eu ainda estou em busca do meu sonho de criança e que eu quero permanecer nele. Aquele sonho de deixar a sociedade melhor, sabe? Transformar o mundo. Eu sei que eu não posso fazer isso sozinha, mas eu quero deixar aqui a minha marca e dar a minha contribuição. Acho que é isso. Eu tenho certeza que sim, porque tudo que você já fez hoje, pelo menos para mim, é inesquecível. Eu até brinquei aqui, gente, que eu falei que eu não posso ser tiete da Tati hoje, porque já assisti as reportagens, sempre estou ligadinha ali nos produtos, né, da Gazeta, entretenimento e no jornalismo, e o seu rostinho é marcante, então você tem uma presença realmente marcante. E aí eu já começo a falar um pouquinho disso, né, da profissão e da comunicação, de ser efetiva e realmente fazer com que as pessoas sejam inesquecíveis, né, pelo ato de comunicar. Então, assim, isso já veio de você desenvolveu ao longo do tempo, tipo, jornalismo, a comunicação, foi algo que você sempre quis fazer ou você foi descobrindo isso ao longo do tempo? E desenvolvendo esse talento em você? Eu acredito que a gente escolhe os nossos caminhos e eles se tornam mais tortuosos ou mais gostosos, não vou dizer fáceis, porque não são, se a gente consegue usar as nossas habilidades natas, né? Olhando para trás, eu entendo que desde criança eu sempre tive um olhar social. Então, assim, eu sempre tive uma preocupação com as pessoas, eu sempre gostei de ouvir histórias, de conhecer as histórias das pessoas, sempre gostei de ouvir, né, de dar atenção. Isso fez parte da minha vida. E de ajudar. Isso fez parte da minha vida. E aí, olhando para trás, quando eu escolhi a carreira de jornalismo, né, o que eu queria? Eu nem queria ir para a televisão, tá? Eu queria contar história. E a minha ideia era trabalhar no impresso, né? Na época, ainda era jornal impresso, escrevendo textos. E na faculdade aconteceu o convite para eu treinar televisão e acabei vindo depois da faculdade aqui para a TV Gazeta. E quando eu vim para a TV Gazeta, que foi na época do Em Movimento, que você até recordou uma das reportagens, eu vim fazer um quadro chamado Movimento Sustentável.
Então, Eu olha aí, lembro. olha essa pegada já do social, né, de entender essa questão das transformações do mundo. Isso era algo que vivia em mim. Então, eu acredito que foi isso, sabe? Que foi algo que eu já tinha e que foi se transformando e encontrou no jornalismo um lugar onde eu pudesse dar vazão a essas, hoje o que a gente fala, né, de soft skills, né, dessas habilidades que vieram comigo. Então, eu fiz aqui, comecei no Em Movimento, e aí fiz Movimento Sustentável, depois fui fazendo vários programas. E até depois, quando eu vim para o jornalismo, para a reportagem inicialmente, meus editores, felizmente, eu agradeço muito a eles, que eles me davam a oportunidade de trabalhar com matérias de comportamento. Então, assim, os prêmios de jornalismo que eu ganhei foram com matérias de comportamento, onde eu podia contar histórias das pessoas através de um olhar que eu acho que era uma habilidade. Hoje eu sei que é uma habilidade que eu tenho de conseguir olhar para o outro e se colocar no lugar do outro, né, dentro do que é possível a gente fazer, para contar uma história mais real possível, sabe? Impacta realmente, né? E em relação à formação, eu já te falei aqui também nos bastidores, né, que eu faço orientação profissional com os adolescentes do Instituto, né, esse momento da escolha da carreira, e a gente tem cada vez mais alunos do Instituto indo para essa veia da comunicação, né, temos hoje universitários que fazem jornalismo, alguns estudantes que já estão pensando nessa carreira, e a gente vem falando muito também de como se constrói a carreira antes mesmo de entrar na graduação e depois, né, os caminhos que se colocam. E a gente também já disse aqui que a comunicação hoje ela está muito diferente do que quando a gente que é da mesma idade, viu há um tempo atrás e que você viu também na sua formação. Então, fala um pouquinho da sua formação para a gente, né? Eu sei que você tem uma formação diversa, né? Eu não vou dar spoiler, vou deixar você falar, mas assim, o seu mestrado, né? Então, isso foi te levando para outros caminhos também que conversam com a comunicação. Sim. Então, fala um pouquinho da sua formação para a gente. Bom, eu sou formada em jornalismo, me formei na FAESA em 2005. Olha aí, contando um pouco entregando a idade. Hoje, não sei se você sabe, o Instituto funciona na FAESA, né? Acho que eu cheguei a te falar, né, nas nossas conversas. O Instituto, hoje, a gente está alocado no prédio da FAESA. Foi lá. E hoje eu dou aula lá, né? Hoje eu dou aula no MBA em Direção de Pessoas da FAESA. Retornei à instituição. Então, eu me formei em jornalismo em 2005. E eu fiquei, depois disso, 10 anos, pouco mais de 10 anos, atuando. Depois que eu me formei, atuando em jornalismo. E aí, eu comecei a dar aula, na época no SENAC, uma oportunidade que surgiu de dar aula de oratória no SENAC, e gostei de dar aula. E aí, eu pensava assim, eu sempre gostei de estudar, falei que eu preciso estudar. E a rotina era bem pesada, né? A rotina de uma redação de TV é uma rotina que a gente trabalha sábado, domingo, feriado. Eu saía de casa 4h30 da manhã, quando estava já no Bom Dia. Então, era uma rotina pesada. Mas eu decidi, falei, preciso voltar a estudar. E aí, resolvi fazer um mestrado. Meu filho tinha 1 ano. Eu fui encarar um mestrado. E foi a melhor coisa que eu fiz. Escolhi fazer mestrado em Sociologia Política. Justamente num momento que a gente estava vivendo uma ebulição política, né? Que foi a questão dos protestos que aconteceram, do impeachment. Então, a gente tinha muita coisa acontecendo ali e a gente precisava discutir aquilo, né? A sociedade não discutia antes política e passa a discutir política. Então, eu aproveitei aquele momento para, de novo, estudar a sociedade. Então, eu fui entender por que a sociedade estava agindo daquela maneira, quais eram as comunicações que estavam acontecendo, que estavam levando àquele movimento. Então, eu estudei os movimentos sociais da época, que eram movimentos que utilizavam as redes sociais, que eram ainda novas, né? Ainda algo muito dos jovens e que as pessoas um pouco mais velhas não estavam com tanta aderência. Então, eu estudei essa comunicação que estava transformando essa sociedade, que estava levando essa sociedade para a rua. Então, acho que isso também me deu uma contribuição legal para entender um pouco mais de sociedade. E aí, nesse caminho, eu também fui estudar inteligência emocional, fui estudar neurociência, fui estudar comunicação não violenta, tudo dentro das coisas que foram aparecendo. O que eu acho muito legal é quando você vai construindo, né? Você não tem uma coisa estabelecida, mas você vai entendendo as necessidades do mercado, o que está acontecendo na sociedade, onde você se encaixa ali, e você vai trabalhando para entregar o melhor, né, que você pode. Então, acho que foi essa construção que eu fiz. Não foi nada, vou fazer jornalismo, depois eu vou fazer mestrado em sociologia, depois vou estudar. Não.
Foi uma construção que foi acontecendo a partir das demandas que eu fui percebendo. E coisas que te tocavam também, né? Porque desse seu desejo, né, de cuidar e de contar essas histórias, então acho que você foi buscar lá, né, no seu mestrado, talvez entender realmente esses processos de como se dá isso, como se dão essas relações para cuidar melhor, né? Acho que é muito bacana, e conversa um pouquinho com a psicologia. E aí eu pedi você para falar um pouco dessa história, que eu sabia um pouquinho, justamente por essa questão nesse momento dos nossos adolescentes, né, de construção de carreira, e eu sempre venho falando, e é sempre importante reiterar que as carreiras, a gente faz o projeto, mas muitas coisas vão vindo naturalmente também. Quando às vezes a gente pensa na carreira, a gente pensa muito no fim, né? Sim. A jornalista que está apresentando Bom Dia, Espírito Santo, mas tem muito pano de fundo no antes e no que veio depois, né? E que está vindo e que é bacana para as pessoas conhecerem. E algo que me fez muito bem foi pensar possibilidades. Porque quando você faz isso, você faz um plano, você traça um objetivo, o risco é você não conseguir olhar para o lado e não aproveitar as oportunidades. Mas quando você tem um objetivo, tem um foco, é lá que eu quero chegar, mas estou aberto a possibilidades, isso muda completamente, né? Quando eu decidi sair da TV, e aí me disseram, né, você está ficando louca, porque você vai deixar um lugar, né, onde tem muita gente que quer chegar. Se você é âncora do maior jornal da emissora, você vai deixar isso. E eu estava muito tranquila. Você teve esse momento de transição de carreira importante, né? Mas não foi algo daquele momento, foi algo bem anterior. Quando lá atrás, quando eu decidi fazer o meu mestrado, eu não fiz um mestrado para deixar a minha carreira de jornalista, eu fiz para agregar. Mas eu queria ter possibilidades. Uma vez eu escutei de uma editora da Globo, um curso que a gente tem a Uniglobo, né, que é uma universidade corporativa, e a gente fazia muitos cursos, e eu escutei uma editora de conteúdo dizendo que certa vez ela fez um curso de design. E da importância que é a gente sair do quadrado onde a gente vive. Da gente ver outras coisas muito diferentes do nosso cotidiano, de onde a gente está inserido. Né? Porque isso nos dá possibilidades, inclusive para a gente usar onde a gente está, sabe? Para a gente trazer. Isso me marcou. E foi logo no momento que eu estava começando o meu mestrado, eu entendi que ir para a academia, entender um outro contexto, um outro cenário, né? Uma outra realidade poderia me ajudar ali também. E também me abrir possibilidades. Então, é isso que você falou, assim, a gente tem um foco, mas não deixar de olhar para o que está acontecendo, porque tudo muda. A gente muda. E a gente tem que estar pronto, né? E poder escolher. Como é bom a gente sabe que é um privilégio, né, na nossa sociedade, não é para todos, infelizmente. Tem muita gente que precisa trabalhar em determinada função porque não tem opção. Mas quando a gente tem, que a gente pode estudar, que a gente pode se preparar, a gente pode escolher, isso é muito gostoso. Nossa, essa sua fala me tocou muito, porque tem tudo a ver com o nosso objetivo, que até está na camisa, né, da Ascensão Social em uma Geração. E a Bartira, nossa presidente, sempre quando ela fala de ascensão, e quando a gente construiu esse objetivo assim, junto com ela, a gente ficou tentando encontrar o propósito, né, o que seria essa ascensão. E a gente fala justamente disso, de poder escolher. Sabe? Eu acho que a ascensão está nesse lugar. É um lugar de privilégio. E a ascensão é poder alcançar esse lugar de realmente poder escolher. Então, quando a gente trabalha com os nossos alunos, aí, dentro da profissão e de forma ampla para toda a vida, é que ele possa realmente também ter essa escolha, que ele possa escolher a carreira que ele deseja trabalhar, não aquela que vai ser imposta por uma necessidade. E, a partir dela, ele poder construir caminhos que vão possibilitando cada vez mais escolhas. E, com isso, carregar junto os seus. Eu acho que isso é muito bacana. E o que você traz, assim, casa perfeitamente com o que a gente tem de missão, né, de trabalho aqui no Instituto. Muito bacana, muito comovente. É por isso que eu sou fã do Instituto. Não tinha feito essa conexão, mas agora ela se estabeleceu. Não, exatamente, uma super conexão. E, assim, se você trouxe um pouquinho agora da sua vida, da sua formação, mas uma coisa que é a curiosidade de todo mundo, assim, né? De que a gente tem vontade de saber, e os nossos alunos também que estão aí querendo a comunicação, até para os que não querem mesmo, mas de ver,
né, na TV, consumir todo dia televisão, a gente tem curiosidade de saber como é que é a vida de um jornalista, de quem está aqui trabalhando na comunicação, atrás das câmeras. Existe um glamour, né, que se coloca, ainda mais nos dias atuais, a gente falando de comunicação, então o apresentador ele está na TV e logo em seguida ele está nas redes sociais. O jornalista também, né? Apesar de haver essa diferença, né, do jornalismo e entretenimento, que eu tenho aprendido um pouquinho sobre isso, né? Mas como que é os bastidores, assim? Existe esse glamour mesmo? Como é que é a rotina? Você já começou a falar que ela é um pouco pesada, né? Não tem glamour, gente. Eu vou falar da minha visão, não tem glamour. Fala então, dá um resuminho pra gente como é que é essa vida. Eu entendo, né? A televisão, ela ainda tem aquela coisa da caixa mágica, né? A caixa mágica, né? Parece que as pessoas que estão ali dentro, elas não estão aqui do lado de fora. Eu vou contar uma história rápida que ilustra, tá, Ana? Uma vez eu estava no supermercado fazendo compras, sei lá, isso tem muitos anos, 10, talvez mais. Estava no supermercado fazendo compras e depois das compras eu cheguei em casa e fui abrir minha rede social, na época o Facebook, tem um pouquinho de tempo. E a pessoa me mandou uma mensagem assim, Oi, Tati, sempre te admirei. Era sua fã, mas não sou mais. Te vi no supermercado hoje e você estava de cara fechada. Me mandou uma... Aí eu recebi aquilo, me doeu. Eu gosto de ser agradável, eu gosto de fazer bem para as pessoas. E aí eu perguntei para ela, falei, você me desculpa, eu te tratei mal, eu não me lembro de ter tido um contato, de ter de ter acontecido alguma coisa, mas eu te tratei mal, aconteceu algo, se aconteceu, me desculpa, eu já não estou no dia bom, realmente não estou passando bem. E eu não estava passando bem no dia. Eu estava com cólica, alguma coisa, né? E aí ela me retornou. Ela falou, Tati, eu que preciso te pedir desculpas. A gente vê você na televisão e acha que você está sempre daquele jeito. E esquece que você é uma pessoa como todo mundo. Bom que a pessoa teve... Reconheceu. E aquilo me marcou, porque é muito isso, né? Existe essa coisa da caixa mágica. Você está ali dentro da televisão e as pessoas acham que você é só aquilo ali. Assim como é a rede social hoje. O que é postado na rede? É um fragmento da nossa vida. Não é? É o que a gente quer mostrar da nossa vida. Não é isso? Agora, a realidade, não é assim. Tem um ditado que eu gosto que é assim, todo mundo quer minha cachaça, mas ninguém sabe os tombos que eu levo. Já ouviu esse? Não ouvi, mas eu curti, faz todo sentido. Porque assim, tá bonito lá na televisão, tá falando bem, é lindo, mas existe todo um trabalho por trás, né? Hoje eu falo que a comunicação iceberg me veio também essa questão, né, do glamour. A pontinha é o que todo mundo vê, mas o que está ali embaixo da água que é muito maior. Então, assim, para o Bom Dia, eu acordava às 4 horas da manhã, eu deixava meus filhos em casa. Isso era uma dor que eu tinha, né? Sair de casa e saber que meu filho ia acordar e que ele não ia me ver. Isso foi algo que me doeu e que contribuiu para a minha decisão de sair depois, quando eu tive meu segundo filho. E a gente chegava aqui ainda de madrugada para dar conta do jornal. A gente chegou a fazer um jornal de 2h30 ao vivo. Então, assim, antes de dormir, eu já olhava o espelho do jornal, que é o roteiro, para ver se tinha algum assunto ali que eu não tinha informação. Porque se tivesse algo que era muito novo para mim, de manhã não ia dar tempo de eu me aprofundar. Então, eu precisava dar uma olhada no dia anterior. Eu tinha que saber, no mínimo, o que estava acontecendo em volta. Não podia me desligar, não ler jornal. A gente lia 4 jornais, 5 jornais por dia. Não dava para se desligar. Né? E eu vivia a transição do impresso para o online. Então, eu tinha um jornal por dia. Numa época, daqui a pouco, eu passava a ter um jornal por minuto. Porque o volume... Né? O volume aumentou muito. Então, tem essa questão de ter uma responsabilidade muito grande de ter informação. Isso de uma época que jornalista não dava opinião. Jornalista dava informação. Eu ouvi isso muito do Abdo Schecker, que é o diretor de jornalismo daqui. Ele sempre falou isso. Jornalista não dá opinião, dá informação. Então, isso exigia muito da gente. Então, saí, fazia o jornal, era 2h30 de adrenalina. Não vou dizer de tensão, porque eu adorava fazer aquilo. Era prazeroso, apesar de tudo, chegar e dar um bom dia, saber que eu estava prestando um serviço para quem estava em casa, para quem estava no trabalho, para quem precisava daquela informação. Isso me dava prazer. Mas existia, sim, um esforço. E existe ainda, né? Dos meus colegas que continuam aqui. Além de apresentar o jornal, eu não apresentava o jornal e ia embora. As pessoas perguntavam, você apresenta o jornal e vai embora?
eu tive já esse imaginário em algum momento da minha vida, depois eu fui entendendo que não é assim. Quando eu comecei a apresentar, eu apresentava, tomava um café e ia para a rua fazer reportagem. Voltava com a reportagem para o Jornal do Meio-Dia. Depois eu me tornei editora, que é o repórter vai para a rua, prepara a reportagem, traz, discute com o editor, traz para o editor, que eu vou finalizar para o Jornal do Meio-Dia. Então, se eu tinha uma adrenalina às 6 da manhã para apresentar o jornal, 10 para meio-dia, ou meio-dia, eu estava com matéria editando que ia entrar no ar em 1 minuto. E botava lá para renderizar a matéria, era um terror, porque o negócio ficava rodando no computador e o coração acelerado, porque o jornalista estava chamando a reportagem. Gente, E não estava no sistema ainda. Nunca imaginava que era esse looping assim de adrenalina. Treino cardíaco. É porque a gente fica pensando, assim, o ao vivo, obviamente, imagino que... Mas aí a gente pensa, tem reportagem gravada, não sei o quê, e não dá essa sensação de que é esse bastidor, assim, realmente tão acelerado, né? É intenso. É intenso. Por isso que jornada de jornalista é de 5 horas. Quando faz muito, faz 7. Porque é direto. É isso que era uma coisa que eu ia te perguntar, que eu já vi, eu tenho uns colegas jornalistas, e ele fala assim, hoje eu tô de plantão. Eu falei, eu ainda nunca perguntei para nenhum. Vou perguntar para você, jornalista faz plantão? Como funciona o plantão de jornalista? Faz plantão de fim de semana, faz plantão da noite. Como se fosse, tipo... É o que está acontecendo, de plantão, tá de stand-by ali. Então, fim de semana, por exemplo, fim de semana a gente tinha uma escala de plantão. Então, a gente trabalhava sábado, tinha escala de sábado e escala de domingo. Então, porque tem que... o jornalismo, né, a imprensa não para. É igual hospital. Né, não para, então sempre tem. É o nosso plantão. E você falando assim, eu tô aqui, você falando e eu tô aqui, né, brisando, assim, pensando em um monte de coisa. E assim, a gente vê vocês ali, todos, né, super desenvoltos, eloquentes, né, falando jornalistas, né, comunicadores. Parece que é tudo tão fácil. E aí eu venho aqui hoje brincar de apresentar um podcast, o início, né, um monte de erro, e vai, engasga e volta. Gente, como é difícil fazer isso, é muito difícil. Eu acho que além de também habilidade e talento, é trabalho duro, né, acho que a gente fica com essa ideia de glamour, de estar lá na TV aparecendo, maquiada, bonita. Mas, gente, é um trabalho pesadíssimo. Realmente. Como qualquer outro, né? Eu sempre disse isso, assim. O trabalho do jornalista parece que, porque está na TV, é diferente, mas é um trabalho como qualquer outro. Estar ali, a questão é que você tem uma visibilidade muito grande, né? De estar ali. Mas também, junto com isso, vem uma responsabilidade muito grande, né? Somos formadores de opinião, você imagina, né? A gente entrega a informação para que as pessoas possam formar suas opiniões. Então, isso é muito sério. Ao meu ver, isso é muito sério. Sim. Né? Uma ética, né? Uma ética muito grande nesse sentido, né? De lidar, de comunicar a informação realmente sem tendencionar, né? É um exercício delicado. E que vem até mudando, né? Eu observo, assim, que as coisas vêm mudando também. Não vou dizer que é certo ou errado. Eu acho que a sociedade vai mudando e os meios também vão se adequando. Mas eu ainda sou dessa época, que jornalista não dava opinião, dava informação. Você falou isso e realmente a gente tem percebido hoje os jornalistas cada vez mais se posicionando. Né? E até mesmo o visual. Né? Antes era, né, o jornalismo formal, terno, gravata, tudo muito... Nenhuma gíria, né? Uma linguagem mais sisuda, séria, não sei se eu estou colocando certo. Hoje não, hoje você vê os jornalistas andando pelo estúdio, né, com roupas menos formais, até a barba, né, eu lembro que o pessoal, quando o William Bonner apresentou um jornal nacional com barba por fazer, foi um acontecimento. Sim. Né? Então, realmente tem mudado, né, essa forma, essa linguagem, assim, não sei se é assim que se diz. Quando eu comecei, a gente não podia nem usar blusa sem manga. O apresentador não usava blusa sem manga, tinha que ter manguinha, pelo menos. E isso foi mudando. Os apresentadores, os homens, tiraram o terno, passaram a usar só a camisa social. Realmente isso vem mudando. É a linguagem, né? Que vem mudando também. Mas você me fez uma pergunta anterior que eu não respondi. Me ajuda. Eu não vou lembrar também, que eu também falo muito. A gente vai vindo o roteiro do Rico, eu nunca sigo. Se voltar, a gente volta nessa pergunta. Desculpa, pessoal. Gente, desculpa, porque aqui a gente fala muito mesmo.
A gente se enrola, eu me enrolo no início, mas depois vai embora. Mas, Lembrei. Você perguntou da questão da eloquência, né? Que é difícil falar bem, né? É claro que a gente vem de uma faculdade de jornalismo, onde a gente aprende sobre construção de textos, sobre linguagens, sobre público, né? Adaptação de mensagem. Então, tudo isso a gente aprende um pouco na faculdade. Mas é muito da prática. Então, por exemplo, eu fiz 15 anos de acompanhamento com uma fonoaudióloga. Quando eu entrei na televisão, a fonoaudióloga foi minha parceira de entrevista de emprego. Porque o diretor, na época do Em Movimento, um amigão meu, Roberto Burura, ele, na época não era meu amigo não, virou meu amigo depois de ser meu chefe, que ele me chamou para entrevista e chamou a fonoaudióloga e perguntou para ela assim, em outras palavras, tá? Mas eu entendi que ele perguntou assim, dá para consertar a voz dela? E a fonoaudióloga respondeu, é só colocar no lugar. Aí eu brinco que eu não sabia que a minha voz estava quebrada nem fora do lugar. E de fato eu tinha uma voz muito aguda. E eu entendi que aquilo era uma necessidade para mim, eu trabalhava arduamente para melhorar a minha voz. Hoje, quando alguém fala comigo, nossa, sua voz é uma delícia, eu gostava de ouvir sua voz. Isso para mim é música para os meus ouvidos. Eu sinto borboletinhas no estômago, porque eu sei o esforço que eu tive para mudar, né? E essa questão também da construção de texto, como você fala, é criar a sua identidade enquanto comunicador. Qual é o seu perfil? O que você vai trazer? Né? Tudo isso é uma construção que vai amadurecendo na nossa carreira. A gente, fazendo analogia com atletas, né? Às vezes a gente vê um atleta fazendo algo muito bonito, muito bacana, que parece ser fácil, né? Mas é muito treino. Né? No caso de vocês é a mesma coisa, muita preparação, muito treino para estar ali falando tão bem quanto vocês falam, né? E comunicando ali tão bem assertivamente como vocês fazem. E aí, então, agora, né, você saiu do jornalismo, foi desenvolver os seus projetos, foi estudar, hoje está, né, dando aula e está com o seu projeto, né, o TB Comunicação, né? Conta pra gente um pouquinho desse projeto, Tati. Foi uma transição de carreira, como a gente já citou aqui. Eu ainda, enquanto estava na TV, eu comecei a dar aula. Fazia renda extra, né? Quanta gente precisa, né? Eu também queria lá fazer a minha renda extra. E aí eu comecei a dar aula no Senac e gostei de dar aula. E fiquei um tempo no Senac e comecei a estudar e entendi que eu poderia agregar outros conteúdos, outros saberes para ajudar as pessoas a desenvolverem a comunicação. E eu entendia que, assim, no estúdio eu me comunicava bem. Eu estava em desenvolvimento ali da minha comunicação, estava fluindo bem. Tinha muita coisa para desenvolver ainda. Ainda tem um monte, mas eu estava caminhando para isso. Mas eu tinha, às vezes, dificuldade de me comunicar fora do estúdio. Às vezes com meus pares, com meus colegas, às vezes com um líder, na minha família. Quem não tem dificuldade de comunicação? Quantos problemas a gente tem na vida que estão relacionados à comunicação? Né? E quando eu me dei conta disso, eu falei, poxa vida, é algo que eu posso ajudar. Eu desenvolvi bem aqui no estúdio, né? Será que tem alguma relação com o que eu posso fazer lá fora? E aí eu comecei a estudar e desenvolvi, então, uma metodologia para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E eu parto do princípio de que a gente não se comunica bem só na hora de falar em público. Se eu ensinar alguém só a comunicar bem em cima de um palco, eu estou dando aula de interpretação. Se aquela pessoa fora dali, ela não faz a mesma coisa. É verdade. Então, qual é o trabalho que eu desenvolvo? Eu ensino as pessoas a mudarem o seu padrão de comunicação. Então, elas vão se comunicar bem em casa, com sua família, no trabalho, com seus colegas, na hora de fazer uma apresentação em público, na hora de gravar uma entrevista. Porque vai ser um novo padrão de comunicação. Sabe? É como se você atuasse realmente na causa da disfuncionalidade da comunicação e não num sintoma, que seria a dificuldade de falar em público. Olha aí quando vem a psicóloga para conversar. É isso. E você tá falando isso e tem muito link com a psicologia, porque quando a gente está tratando pessoas, seja na clínica ou no meu caso que na educação, mas lidando com muita subjetividade e sentimentos e sensações que atravessam vários lugares da vida, e processar, entender esses sentimentos e falar sobre eles, a gente falou isso aqui nos bastidores, né?
falar sobre si, falar sobre o que se sente, conseguir expressar verbalmente aquilo que se passa dentro da subjetividade é muito difícil. E a gente, enquanto psicóloga, em alguma medida, a gente tenta fazer esse exercício com o nosso paciente, com o nosso cliente. Então, eu acho que a gente meio que transita, talvez, por uma estradinha muito semelhante. Sim. Nesse sentido. E a base, a minha metodologia, ela parte de 3 pilares, né? A comunicação tendo como base autoconhecimento. Que é a base do nosso trabalho também. Eu fui beber inicialmente da fonte da neurociência, né? Da inteligência emocional. Mas recentemente passei a estudar psicanálise, ano passado, buscando ferramentas. Porque o que eu entendi, Ana? Que as pessoas vinham até mim, Tati, eu preciso aprender a falar em público, principalmente. Essa era a maior demanda quando eu comecei. Eu tenho medo de falar em público. E quando você vai entender, não é que a pessoa não tem habilidade. Ela sabe, às vezes ela fala bem, ela tem um bom vocabulário, ela tem um ótimo conteúdo. Mas o que acontece que atrapalha? Muitas vezes é o medo do julgamento. Na maioria das vezes, é o medo de ser julgado pelo outro. É o medo de errar. E isso não está lá no final da comunicação, não está na oratória. Isso está no autoconhecimento. O que te traz esse medo? Qual é a causa desse medo? E aí, quando você vai buscar, e você primeiro desata esses nós, e depois você entrega técnica para essa pessoa, ela, além de já ter consciência do que ela pode fazer diferente, as técnicas trazem a segurança que elas precisam, agregam ao autoconhecimento. Então, eu entendo como uma pirâmide, né, a comunicação. A base é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue entender as nossas emoções e não controlar. Exatamente. Porque controlar vai dar problema depois. Então, a gente precisa entender e tratar nossas emoções, para que a gente tenha inteligência emocional. Então, se eu me conheço, se eu sei do que eu sou capaz e do que eu estou desenvolvendo, eu consigo olhar para o outro. E ao meio da nossa pirâmide é a leitura do público. Para quem eu vou falar? Quem é esse outro? Quais são as dores desse outro? Qual é a língua que esse outro fala? Porque se eu entendo quem é esse outro, e sem julgar, isso é importante. Respeitosamente, sem concordar, não é para concordar, mas só buscando entender quem esse outro é, qual é a sua história, o que o faz agir assim, e respeitar. Eu consigo, lá no topo da minha pirâmide, construir uma mensagem onde a gente se conecte. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei como o outro é, e eu consigo, então, criar uma mensagem de conexão. Isso é comunicação. E é isso que a TB Comunicação promove. É Ai, que delícia, dá vontade de participar também, de ser formada, de desenvolver todas essas habilidades, esse talento. E você vai falando, eu consigo fazer desenhos, quando você fala assim do meio, né, de pensar de o que o outro, quem é o meu interlocutor, né, quem está me ouvindo, como que ele se sente, sem julgar. Isso na psicologia a gente chama de escutativa, né? É escutativa. É escutativa, de você estar ali ouvindo atentamente, recebendo, acolhendo aquilo, ainda que vá de encontro com o que você esteja sentindo, com o que você pense, mas a escuta ela precisa existir. A gente não vai gostar de tudo que a gente vai ouvir, mas a gente tem que saber ouvir. E é importante que a gente escute o que a gente não gosta, porque nos dá, inclusive, a possibilidade de mudar de opinião. Exatamente. Porque é um medo que a gente tem, né? Quando o outro fala algo que eu não gosto, que eu discordo, eu reajo ao que o outro diz, porque eu me sinto afetado, me sinto atacado. Mas espera aí, quem é dono da verdade? Eu tenho uma verdade, você tem outra. E a gente pode conviver com verdades diferentes. Será que é um ataque mesmo? Às vezes não, é só apenas uma divergência. É a verdade dele, né? Então, a sua verdade. Então, não preciso concordar. Mas quem sabe a sua verdade não me traz um outro ponto de vista que me faça refletir e evoluir. Olha que lindo! Então, como a gente cresce na diferença, né? Hoje a gente já tem comprovações, né? As pesquisas mostram como a diversidade dentro das empresas, elas são produtivas. Sim. E até um tempo atrás pensava-se o contrário, Pensava-se né? o contrário. Todo mundo está pensando a mesma coisa para ir em direção ao objetivo, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante para a sociedade atual, né? A gente vive na era das redes sociais e nós vivemos em bolhas. É verdade. Então, é muito importante que a gente esteja consciente disso e se abra para ouvir o que é diferente, o que está fora da nossa caixinha. Mesmo que você não concorde, mas é importante saber, ter a informação de que há outras formas de pensar, outras formas de fazer.
Exatamente, para você mudar de opinião ou você ter, de fato, argumentos, né, ter contundência no que você concorda ou não concorda, não por ouvir dizer, mas realmente por conhecer de verdade, né? Claro. Então é muito importante, muito lindo isso, Tati. Ah, eu Muito sou lindo suspeita para mesmo. falar, porque eu sou uma apaixonada. Muito lindo, assim. Então, quando conversa com a psicologia, quando conversa com orientação educacional, o que a gente faz no Instituto. Então, assim, isso me deixa muito feliz de estar aqui hoje nesse papo com você e de você estar se aproximando do Instituto agora, tá atuando diretamente com os nossos alunos, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, eu queria saber de você se o Instituto chegou até a sua vida pelo Vinícius, para quem não sabe, né? Vinícius é o marido da Tati, né? Da DVF, nosso parceiro já há muito tempo. Eu estou há 5 anos do Instituto, ele já estava lá. E aí, veio através do Vinícius ou você já conhecia antes? Não conhecia, eu não conhecia, e aí foi o Vinícius que me apresentou. E na época, ele teve um evento da empresa dele, o Vinícius é o associado da Fundação Dom Cabral, aqui no Espírito Santo, né? E a gente fez um evento da empresa e o Instituto participou. Foi a Laurinha, né? E aí o Vinícius me pediu que eu ajudasse a Laura a ser a mestre de cerimônias do evento. Eu lembro, temos registros, eu lembro de ver as fotos desse evento. Eu ainda não estava aqui, mas eu vi os registros. Foi isso. E aí eu ajudei, tive uns encontros com a Laura, uma menina maravilhosa. E aí eu fiz esse trabalho com ela e aí passei a conhecer um pouco mais do Instituto. E desde então, depois estive com a Bartira, conheci Bartira, e desde então eu tenho esse desejo, já coloquei algumas vezes essa vontade de me aproximar do Instituto, né? Por entender que a comunicação ela é um meio que pode contribuir para que esses estudantes alcancem seus objetivos. A gente conversou, né, ano passado, convidei a Tati para participar do painel de profissões da gente. Ainda, inclusive, convite fica de pé. A gente precisa cada vez mais de ter ali pessoas tendo alunos, né, desejando muito a área da comunicação. E a comunicação sendo um instrumento universal para qualquer área, então é muito importante, tá? A gente vai ter painel agora em maio, então depois eu te mando as datas, se você puder. Pode contar comigo. O convite já fica feito. E aí você hoje começou ontem, inclusive, né, um trabalho com os universitários. Conta pra gente um pouquinho o que você tem feito com eles, o que você vai fazer com eles a partir de agora. Vou te dizer. Primeiro é importante dizer que o foco do meu trabalho é com lideranças nas empresas. Né? Então, bacana. Eu trabalho com lideranças, principalmente, não só, mas principalmente por acreditar no poder transformador das lideranças, da influência de uma liderança. Né? Todos nós somos líderes em algum momento, né? Mas quando a gente trabalha dentro de uma empresa, que é uma comunidade, se a gente pensar uma empresa como uma comunidade, e eu consigo fazer com que essa liderança ela tenha uma boa comunicação, ela consegue influenciar quem está dentro daquela comunidade. Ela serve de exemplo, de referência para quem está ali dentro. E essas pessoas saem dos muros da empresa e levam isso para a sociedade. Então, a escolha de transformar líderes, ajudar líderes, é justamente para que a gente tenha essa pulverização, para que a gente consiga disseminar essa boa comunicação. Né? Então, eu fui estudar gestão na Fundação Dom Cabral, liderança, para trabalhar com esse público. Mas, de novo, eu não gosto de ficar só num lugar, porque eu acho que é importante eu entender. Sabe o que acontece, Ana? Eu estou trabalhando com líderes, mas eu preciso entender as dores deles. E uma das dores é o conflito de gerações. Justo. Que estão entrando no mercado de trabalho de uma maneira completamente diferente. Então, eu circulo entre públicos diferentes para que eu tenha uma leitura, além das pesquisas que a gente pode acompanhar, para que eu tenha uma leitura de quem são esses jovens. O que eles estão trazendo? Porque muitas vezes a gente recebe pesquisas e a gente aceita aquilo como verdade. E se a gente não tem informação, nosso poder de análise é pequeno. Até mesmo pesquisa, ela sempre vai estar se referindo a um recorte. É um recorte. Então, quase sempre vai ser um recorte, né? Então, e o que fica fora, né? Exato. Então, é importante a gente ter essa visão, acho que mais ampliada, para que eu possa oferecer mais informações e mais ferramentas para essas lideranças. Então, eu fico transitando entre os grupos, sabe? Estava falando com uma turma de professores recentemente, tenho falado muito com a turma da educação, que estão formando esses jovens. E aí, falando com os jovens do Instituto Ponte, que são os jovens que estão na universidade. Eu falei com um grupo ontem e vou falar com um grupo sábado.
E foi uma delícia, porque eu entendi qual é a realidade deles, né? Eles estão fazendo entrevista de estágio, eles estão dentro de grandes instituições de ensino. A gente tem Intel, a gente tem UFES, a gente tem o VV, a gente tem várias fora do estado. USP, Unicamp. Nossa. Nossos universitários estão arrasando. Estão. E dá assim, um orgulho alheio. Dá. Né? Você a gente vê é muito jovens disso. assim, e saber que assim, que é deles, né? Mérito deles, que eles tiveram uma oportunidade tanto ao serem selecionados pelo Instituto para terem essa oportunidade de se preparar para essas universidades, mas que tem o mérito deles ali, da dedicação que eles têm para alcançar esses resultados, né? Então, ontem eu estava falando com eles, principalmente sobre a importância deles terem um discurso sobre a sua marca, sobre quem eles são. Porque a gente precisa, a gente está para o mercado quer nos conhecer, mas como que a gente vai se apresentar se a gente não sabe quem a gente é? Exatamente. E foi ótimo, porque a provocação deixou todo mundo assim, de cabelo em pé. Eles ficavam, nossa, mas como que eu vou falar das minhas características? Tá passando gente aqui, eu tô dando tchau, gente. Ó. Como é que eu vou falar das minhas características, né? Como é que eu vou falar das minhas habilidades? Isso não é arrogante, isso não parece uma coisa ruim, tal. E aí a gente foi trabalhando isso para que eles construíssem um pitch pessoal. Né? Como é que, ao chegar numa entrevista de emprego, ou ao me encontrar com alguém que pode me dar uma oportunidade que eu quero, que eu preciso, que eu desejo, como é que eu vou me vender? Como é que eu vou me apresentar? E me vender não na conotação de vender o que não é. Não, é falar a verdade, de forma clara e objetiva. A gente brincou com isso, a gente ensaiou isso ontem, foi muito gostoso. Hoje de manhã, por acaso, a gente teve uma reunião com a Verônica, né? Verônica, que é a orientadora dos universitários, e a gente estava falando do nosso plano de orientação educacional, né, do Instituto, e falando muito disso, né, de autoconhecimento, das habilidades e competências que a gente deseja que eles saiam, né, de cada módulo, podemos dizer assim, do nosso trabalho, que é ensino fundamental e primeira série do ensino médio, conclui um módulo, vem para mim na orientação profissional, segunda, terceira série pré-vestibulandos, e aí eu já preparo esse jovem para entrar na universidade e eles vão para Verônica no ensino superior. E a gente estava falando muito disso, porque o autoconhecimento a gente trabalha desde a entrada no 7º ano do fundamental e a gente vai trabalhar até o ensino universitário, até a universidade. E dessas características e dessas peculiaridades, porque o que acontece? O autoconhecimento que a minha colega faz no fundamental, que eu faço no ensino médio, Verônica tem percebido que é como se desse um reset quando eles entram na universidade. Porque é um outro universo, é um outro tipo de conteúdo sobre si mesmo que eles precisam acessar, que, querendo ou não, estando no ensino médio, na idade escolar, na vida escolar, eles ainda não acessam. Então, quando eles entram na universidade, realmente é isso. É o contato com o mercado de trabalho, é o contato com essas primeiras experiências, né, de estar no mercado competitivo, de ter que ter um diferencial, e esse diferencial ser algo genuíno, porque às vezes a gente vai buscar também uma coisa que é grande que não existe, e a gente fica querendo ser algo que não somos e que buscar algo que não existe, quando, na verdade, talvez a simplicidade de ser quem se é o grande diferencial, né? E eles estão transitando ainda nesse lugar de entender quem são eles nesse novo lugar, né? Nesse universo da universidade e do trabalho. Um dos alunos comentou assim, quando eu fiz a provocação, né? Eu falei, anota aí quais são as suas características principais, o que te define? E aí, depois de um tempo, ele falou assim, Tati, estou com uma dúvida. Eu só sei o que eu não tenho. Eu falei, normal. A gente costuma olhar para o que a gente não tem. E aí a gente deixa de usar a nosso favor o que a gente tem. Exatamente. Então, por que eu vou... A gente muitas vezes vê uma referência, né? Alguém que a gente admira, a gente se espelha, isso é ótimo. Mas a gente não pode querer ser uma cópia daquela pessoa. A gente tem que usar, tá? Isso aqui é legal nessa pessoa. Como eu trago isso para dentro de mim? Com o que eu já tenho aqui, como eu agrego? Porque senão a gente vai se tornar uma cópia. E a cópia nunca vai ser tão boa quanto a original. E às vezes a gente não consegue perceber o que existe na gente que vai transformar na gente
né, algo único, né? Ao invés de simplesmente tentar mirar em ser igual a alguém. E assim. outra coisa, eu estava estudando... A gente tem tempo ainda? Eu acho que tem A conversa vai aqui, vai tá, embora, gente? né? Daqui a pouco a gente já vai caminhando pro finalzinho. Tá bom, você me sinaliza, tá? Pode pedir para eu parar que tá tudo bem. Eu estava lendo um livro do autor chamado Daniel Kahneman, um livro que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman, inclusive, faleceu recentemente. É um best-seller, assim, que ele fala de como o nosso cérebro funciona. O sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é tudo que a gente faz sem pensar. Sistema 2 é aquele que a gente precisa analisar. É o que nos gasta mais energia, sabe? Então, ele estava explicando, estava relendo um trecho desse livro, e ele estava explicando de como a gente precisa saber usar essa energia do sistema 2 para que a gente traga novos padrões para o sistema 1. Então, assim, a minha comunicação não está boa. Não está boa por quê? Porque eu preciso falar mais devagar. Isso aconteceu comigo. Eu falava muito rápido. Então, toda vez que eu ia falar, eu tinha que jogar para o meu sistema 2. Eu tinha que pensar como eu ia falar. Porque se eu falasse no meu sistema 1, eu falava muito rápido. Então, eu tinha que falar, eu sei que eu falo rápido, vou falar devagar. E aí eu trazia para o sistema 2 e eu falava. Só que era um esforço, isso me demandava um esforço. Mas a repetição desse esforço me levou a um novo padrão. Naturalizou, né? Assim como a minha voz. A minha voz era aguda. Toda vez que eu ia gravar, eu precisava fazer exercício. Eu precisava pensar, eu precisava colocar esforço naquilo ali. E isso depois, hoje a minha voz é assim. Não é um esforço, eu não tenho uma voz diferente falando com meus filhos. Então, como é importante a gente reconhecer o que a gente precisa desenvolver, sim. Mas entender que a gente também tem habilidades que são natas e que a gente pode usar a nosso favor. Para que a gente se esforce só por aquilo que vale a pena. É verdade. Senão a gente fica se esforçando por tanta coisa que a gente para, nossa energia cessa. Sim. Chama esgotamento do ego, é o termo que o livro dá. É quando você coloca energia demais naquilo de coisas que você não tem, você vai... E você fica exausto às vezes sem saber por quê. Exato, é isso. E é fisicoquímico, tá? Bioquímico que fala, né? Porque é de... Tira glicose, né? Consome glicose e diminui a glicose no sangue. Olha que loucura. Sim. Então, é esgotamento mesmo que a gente tem. Então, a gente precisa saber onde a gente vai colocar a nossa energia. Saiba o que você é bom, onde você é bom, quais habilidades, quais suas características que te ajudam nesse caminho que você está fazendo. E reserve um pouco de energia para que você vai desenvolver. Gente, uma aula, né? Eu e o Rick estamos aqui tendo uma aula. Você sabe que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Com certeza, eu vivo isso todo dia. Não é né, gostoso? Lá no Instituto. É maravilhoso. Tá dividindo aqui. É incrível. Não, eu estou muito empolgada assim, para ter você mais lá no Instituto mesmo. Tá com a Verônica, com os universitários. Depois a gente volta a conversar para a gente tentar fazer alguma coisa com os meninos do ensino médio também. Né? Já deixei o convite para você estar no nosso painel de profissões, né, de maio. E assim, a gente... se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira realmente conversando, porque está maravilhoso, estamos aprendendo muito. Eu fico te ouvindo assim, sempre pensando que o quanto a psicologia está super ligada com todos esses processos e buscando também aprender com você para aplicar isso com os meus alunos lá também. Acho que vai ser muito bacana. Muito feliz de ter você aqui hoje, de você estar vindo para o Instituto agora, não pelo Vinícius, mas pela Tati mesmo. Então, muito feliz. Queria, já caminhando para o final, né, o papo está maravilhoso, e deixar aberto aqui para você dar uma mensagem para os nossos alunos, o que você gostaria de dizer, como que eles podem se comunicar melhor, dar uma dica, e espaço aberto para você dizer, transmitir a mensagem. Bom, eu vou começar dizendo que comunicação é emoção. Não é algo frio. Comunicação é emoção. A que eu sinto e a que eu transmito para quem está me ouvindo. Então, não adianta pensar só nas palavras que a gente usa, no conteúdo que a gente está carregando, mas na emoção que a gente está colocando nesse conteúdo e nessas palavras. Então, antes da gente se comunicar, às vezes a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai para uma reunião, a gente vai para uma apresentação em público, a gente precisa planejar o que a gente vai falar. Né? Lembrando da pirâmide que eu falei aqui, entender por que sou eu que estou indo falar.
como eu quero ir para essa fala. Qual emoção eu estou levando para esse público. Tudo isso dentro do eu. Depois, para quem eu vou falar? O que é importante do meu conteúdo que vai fazer o meu público ficar atento? Que é relevante. E aí sim eu vou construir a minha mensagem. Então, planejar a sua comunicação é sempre importante. E a repetição disso nos leva a automatizar. Né? Então, começar a pensar antes de comunicar. Porque isso leva a melhores resultados. Ai, que bacana, Tati. Gente, o que nós tivemos hoje não foi um podcast, foi uma verdadeira aula. Imagina! Muito obrigada, Tati. Então, ó, uma lembrancinha, um mimo. Obrigada! Em agradecimento à sua participação, essa parceria bacana. Que legal! Não só aqui no podcast. Fiquei arrepiada. Mas olha que lindo, gente. lindo. Tem o nome aqui, Tem, adorei. Personalizado, para mostrar o carinho que a gente tem por você. Quanto é preciosa para a gente a sua participação aqui e a parceria com os nossos alunos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, e parabenizo também o Instituto Ponte por essa iniciativa. Eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, que todos os estudantes tivessem essa oportunidade, né? Eu acho que a gente está caminhando para um ensino público melhor. Não é algo que a gente vai resolver de uma hora para outra, a gente sabe disso, né? Mas a gente está caminhando, eu tenho acompanhado mais de perto, eu tenho trabalhado também com os profissionais da educação do Estado, e inclusive soube recentemente que eles têm a disciplina de autoconhecimento, de inteligência emocional, felizmente entrou para o currículo, né? Então eles já estão desenvolvendo também algumas habilidades, e a gente espera que isso, daqui a uns anos, leve a esses estudantes a uma igualdade de oportunidades, né? Que eu acho que esse é o nosso sonho, né? Que todos os estudantes tenham igualdade de oportunidades, a mesma base, para que possam competir de igual com qualquer outro estudante de outra escola. Mas enquanto isso não acontece, que bom que a gente tem um instituto para poder selecionar, a gente não consegue fazer com todos, né? Mas trazer alguns estudantes com tanto potencial para que eles possam, sim, ter possibilidades nas suas vidas, né? Parabéns. Liberdade, né? Liberdade de escolha, é isso que a gente busca. Muito obrigada. Obrigada e feliz demais de estar com você aqui, Tati. E é isso, turminha, a gente vai ficando por aqui, mas sem antes lembrar vocês de já seguir o nosso canal, dar o like no vídeo, compartilha para aquelas 10 pessoas no mínimo, para o nosso combinado dos 10 anos de Pode instituto. ser mais também, se quiser, Pode ser mais, muito mais. 10 é o mínimo. É para a gente fazer a brincadeira ali, 10 anos, 10 envios. Mas pode ser muito mais. Como eu disse, isso aqui hoje foi uma aula. Então, qualquer pessoa, todas as pessoas podem se valer muito desse conteúdo de hoje, que ele é muito precioso. Então, curte, comenta, compartilha, assista e continue aqui com a gente para os próximos episódios, né? Afinal, 10 anos, a gente vai ter muito conteúdo ainda pela frente. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Ó, meu @ do Instagram, esqueci de falar. Isso. Fala pra gente como é que a gente se encontra. @Tatiane Braga _ no Instagram. Tem o LinkedIn, Tatiane Braga, e tem o site, que é o tbcomunicação.com.br. Em todos esses lugares, vocês também vão encontrar conteúdo sobre comunicação. Podem ajudar as pessoas a terem melhores resultados. Vamos deixar todos os links na descrição do vídeo, Tati. Obrigada. Obrigada, abraço. Tchau.